Olá! Hoje nesse vídeo eu vou ensinar vocês a fazerem uma análise SWOT. Para quem não conhece, ela chama-se análise fofa e eu vou explicar já já para vocês o que significa essas siglas da carta 32, que é a carta da Lua. Mas antes de eu entrar nesse tema que eu estou criando aqui, trazendo para vocês, deixa já o seu like aqui, se inscreve. Não esquece de acionar o sininho para você poder receber todos os vídeos que eu estou postando nesse canal. E já falando desse canal, esse canal é para você que gosta de baralho cigano, que é terapeuta, que gosta de energia. É aqui mesmo onde você vai encontrar todo esse conteúdo e muito mais. Então, mais uma vez, terapeuta que trabalha com baralho cigano ou que está começando nessa jornada com as cartas do baralho cigano. Agora nós vamos falar um pouco sobre o que é a análise SWOT. Primeiro, a análise SWOT, ela é uma linguagem da área mercadológica, para quem trabalha em RH ou quem trabalha em grandes empresas. Isso é muito comum. Por quê? Porque ela vai trazer possibilidade de você poder avaliar a pessoa que você está trabalhando com ela. Só que nós viemos falando nos últimos vídeos sobre desenvolvimento humano, autoconhecimento, e você está aqui também na sua jornada de autoconhecimento e ajudando quem te procura também a se desenvolver. E nada mais justo que você consiga trazer para o seu consulente uma abordagem onde você consegue analisar tudo isso. Numa tiragem, onde nós falamos no método passado, nós falamos sobre o método do espelho, onde você tem ali já um conteúdo para analisar quem é a pessoa, de como ela se vê. E nessa parte, você pode complementar o método do espelho, onde você vai fazer a análise SWOT ou fofa, que é conhecida aqui no Brasil. É onde você vai analisar ainda melhor, cada vez mais, o perfil do seu consulente, ajudando ele mesmo para uma entrevista de emprego, porque às vezes as pessoas não se preparam para uma entrevista de emprego. E isso é extremamente analisado nas entrevistas que a pessoa vai participar, independente em qual área ela vai trabalhar. Por quê? Porque o FOFA vai falar sobre as forças, que é o F, né? Vai falar sobre as oportunidades que ela tem, vai falar das fraquezas que ela também tem e quais são os riscos que ela corre dentro ali do próprio desenvolvimento dela ou daquela empresa. Aqui nós estamos falando de empresa, mas a sugestão é autoconhecimento, que ela perceba quais são as forças, quais são as fraquezas que ela tem, quais são as oportunidades que ela tem também, né, e os riscos que ela tem se ela tomar algumas decisões na vida dela. Nessa carta, nós vamos fazer essa metodologia para analisar essa carta, mas você pode analisar qualquer carta que você desejar. Eu trouxe para vocês a carta da Lua para a gente poder começar a nossa conversa. E se você preferir, você pode pegar qualquer outra carta que você já tenha mais intimidade com a carta e analisar da forma que nós vamos fazer agora. Então vamos lá? A carta 32, a carta da Lua, e aqui eu vou apresentar para vocês quais são os pontos fortes que essa carta traz para nós. Vamos lá. Então, a carta da Lua, o ponto forte dela é justamente o campo intuitivo que a carta traz, e mais do que isso, ela é a carta do feminino. Quando nós falamos da Lua, nós já conectamos com o arquétipo do feminino. Lembra? O Sol é o masculino. Dentro das abordagens de psicologia, mesmo das terapias, o Sol ele vai representar o paterno, o masculino no mundo. E a Lua, ela é o nosso poder feminino. Ela traz para nós a energia da Lua no feminino, no útero da mulher, onde é o receptáculo, né, das nossas forças nessa terra. Principalmente porque só a mulher pode produzir, só ela pode gerar vida. Então, esse é o símbolo maior que a carta da Lua traz. Intuitivo, justamente porque é extremamente feminino, então ele é o yin,
é o que está interno, então conecta com o nosso mundo interno e faz com que a gente também se conecte com o nosso campo intuitivo. E claro, traz aí também a sabedoria. Então é uma carta que tem pontos fortes extremamente importantes e que faz com que a gente compreenda a natureza dessa carta e entendendo com clareza a energia que ela proporciona. Então a carta da Lua, os pontos mais fortes, a gente pode dizer, né, os pontos principais que eu tô trazendo aqui para vocês, apresentando então. Esse é o ponto forte da carta. Analisando, nós vamos agora entender quais são os pontos fracos que a carta traz. Percebam que não é tão difícil, você vai pegar a carta e vai trazer os pontos e colocar em cada local, entendendo o que é fraco, o que é oportunidade, o que é risco. Mas já já vocês vão compreender melhor. Então, a carta da Lua, nós já olhamos aqui que ela traz esse aspecto do ponto forte e nós vamos para os pontos fracos. O ponto fraco, os pontos fracos que a carta da Lua traz é justamente o medo que as pessoas trazem, de forma até inconsciente, mas alguns nem tanto, de se ferir em qualquer área. Ela às vezes se priva de viver um relacionamento por medo de se ferir e não viver plenamente aquela situação. Então, se por acaso a carta trouxer isso, trazendo dentro do relacionamento, você já consegue entender quais são esses medos que estão ali. Então, medo de se ferir e viver plenamente a sua vida. É uma carta que no negativo, ela vai falar de uma melancolia. Por quê? Porque são energias que estão lá no yin, né? Então, são energias internas, são energias que são profundas, porque a Lua traz esse mistério, essa profundidade. Ora ela mostra tudo que ela é, ora ela mostra somente aquilo que ela quer que você veja. É muito feminino isso, né? Então a Lua, ela traz esses mistérios. E nesse momento, parte dessa Lua, parte dessa pessoa, parte desse feminino está em melancolia. Ou ela mostra somente essa parte e não mostra as outras. A Lua fala também desse aspecto de introspecção, que vai gerando todas essas outras emoções que eu acabei de apresentar aqui para vocês. Mais uma vez, quando a gente fala no Yin e Yang, então o Yin é dentro, o Yang é fora, o Yin é feminino, o Yang é masculino. E aí, quando falamos da introspecção, é aquele momento que nós estamos mais dentro, mais reflexivos. Estamos passando por momentos onde nós sabemos que precisamos daquele momento de melancolia, às vezes até de depressão, para resolver ou para transpor ou transmutar muitas coisas dentro de nós. Então, são pontos fracos quando a gente olha e analisa, mas no fundo todos eles são muito bons, né? Agora nós vamos analisar as oportunidades. Quais são as oportunidades que a Lua nos traz? Lembrando que nós estamos aqui analisando a análise SWOT ou FOFA em português, ok? Então vamos lá. As oportunidades. A carta da Lua, ela vai trazer pra gente uma outra característica importante, que são as mudanças de fases. Por quê? Porque a Lua também tem 4 fases, assim como os pontos que nós estamos analisando aqui nessa metodologia. Então, as mudanças de fases, elas estão implicitamente linkadas a fim de ciclos. A Lua, ela inicia um ciclo e ela vivencia tudo o que precisa vivenciar dentro daquele ciclo de 7 dias. E assim que ela encerra, ela finaliza aquele ciclo e ela já inicia um ciclo novo. Então ela está em constante transformação, em constante mudança, sempre encerrando ciclos e iniciando outros. Então sempre tem começo, meio e fim dentro daqueles ciclos e aquilo vai se transformando ao longo do mês. E cada fase da Lua conecta conosco, né, com sentimentos, sensações, emoções que cada um de nós tem, ou ativa em nós sentimentos, sensações, emoções que nós estamos naquele momento. Se nós estivermos mais introspectivos,
A lua certamente vai ativar um pouco mais a nossa melancolia, dependendo da fase que ela estiver. E dependendo do ponto que nós estivermos também, quando a gente pensa nessa análise, né? Então, quais são as oportunidades que a lua traz com as mudanças de ciclos? Poder e confiança. E com o poder e confiança, com a fé, você ganha energia e força. Essas são as oportunidades dessas mudanças de ciclos, essas são as oportunidades com as mudanças que as fases da lua, né, nos proporciona. Olha quantas oportunidades nós temos durante o mês de fazer todo esse processo, né, e sempre de renovar o nosso poder, a nossa fé. Para quê? Para renovar a nossa energia, renovar a nossa força. Então, os ciclos da lua, ela tem esse poder em nós, né? De começar e encerrar muitas coisas dentro de nós. Muitas vezes a gente nem percebe, mas muitas coisas estão ali se transformando, estão mudando no nosso dia a dia. E claro, né? A gente vai ganhando muito mais confiança também. Ora estamos nessa parte da análise, né? Ora estamos aqui, então nós vamos de alguma maneira passando por cada ponto, né, da análise SWOT. O último ponto são os riscos que são apresentados aqui pela carta da Lua. Quais são os riscos que ela nos traz? Então vamos lá, né? Todo o conteúdo inconsciente que vai emergindo durante as fases da Lua, né? Todo o conteúdo que vai emergindo, que vai trazendo o poder feminino em dado momento, ou ele vai emergindo e vai trazendo o medo, a melancolia, esse momento reflexivo de introspecção. Então, os riscos justamente de você estar conectado, né, naquele momento com a lua, com a energia da lua, é tudo o que está ali de mais profundo, sendo trazido para a consciência. E sempre que é trazido para a consciência, significa que há possibilidades de ser analisado, de você conseguir diluir aqueles sentimentos ou emoções que vão emergindo. É para que você possa tratar, é sempre para trazer a cura, né? Então, nós temos uma sabedoria interna. O nosso inconsciente não vai trazer conteúdos que você não consiga dar conta, mesmo que algumas pessoas adoeçam. Isso pode acontecer, não porque ela não tenha condições de fazer isso, mas porque ela está em negação, né? Ela nega aquilo. E como ela ela nega, ela não aceita. Ela não aceitando, obviamente, ela entra num processo de melancolia, até mesmo de depressão. Seguindo ainda falando sobre os riscos dentro dessa abordagem da análise SWOT ou do FOFA, além dos conteúdos que vão emergindo, com eles também emergem os segredos que muitas vezes são aqueles segredos de família que as pessoas acreditam que ninguém sabe, mas o inconsciente ele já trouxe, já está constelado na casa, nas paredes, nas pessoas, de alguma maneira já está ali. Então são aqueles segredos que são revelados, que vêm à tona de alguma maneira. A lua, quando ela está, né, quando a pessoa está conectada com essa fase da lua, todo esse conteúdo vem à tona e ela acaba descobrindo, seja lá, né, o segredo da família, uma traição, isso vai vindo à tona no momento certo, lembrando que é o que a gente está analisando aqui. E claro, a lua também vai falar da magia. Nesse sentido, a gente pode analisar a magia como sendo algo que foi ou está sendo feito para aquela pessoa. A magia no sentido negativo, trazendo negatividade para a vida dela através de pensamentos negativos ou mesmo de trabalhos sendo feito para essa pessoa. Então a magia nesse sentido. Há uma outra possibilidade que essa carta traz, que a gente entra em risco, são as ilusões. Então o seu consulente, em algum momento, ele pode estar sendo iludido
por várias situações. Ele pode estar sendo iludido dentro de um relacionamento, ele pode estar vivendo uma vida ilusória, ele pode estar se iludindo para não sofrer, porque é muito comum não ter medo, né, de não conseguir viver uma vida plena, então se ilude para de alguma forma se proteger do medo, mas está vivendo uma ilusão. Então é a carta das ilusões também. Esses são os grandes riscos que essa carta nos traz. Essa, gente, então, é a análise feita pela análise SWOT que eu trouxe para vocês. Aqui eu estou analisando a carta, somente a carta. Mas vocês podem pegar uma carta referente à pessoa. Nós vimos lá o método do espelho, certo? A última carta, que é a carta 4, ela vai falar quem eu realmente sou. Ali você sabe exatamente quem você é. Você pode pegar essa carta que saiu para você ou para o seu consulente e fazer essa análise da carta. Quais são os pontos fortes que ela traz, quais são os pontos fracos, as oportunidades e os riscos. Nesse caso, você vai analisar a pessoa, a personalidade da pessoa. Dessa forma, você vai contribuir muito, gente, mas muito, vai enriquecer muito a vida dela, ela entendendo quais são os pontos fortes que ela tem. Porque a carta vai trazer, e só o que você precisa fazer é analisar para ela. E com isso, ela vai dar um salto no desenvolvimento humano dela. Agora, eu trouxe para vocês, não terminou ainda, hein? Então, se você não deixou aquele like, já deixa o like aqui, porque eu acho que tá super valendo a pena. E agora eu vou passar para vocês, eu vou analisar essa carta em cada ponto com mais uma carta, para vocês poderem entender como isso fica mais fácil quando a gente amplia um pouco mais, tá? Então, pera aí que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, agora nós vamos falar sobre cada ponto da nossa análise SWOT. Vamos começar pelos pontos fortes, onde nós trazemos o símbolo do poder feminino, da intuição e da sabedoria. Eu trouxe a carta da lua aliada à carta da cigana, que vai reforçar esse poder feminino, que vai reforçar esse campo intuitivo e principalmente a sabedoria, né? Então ela traz para nós essa riqueza, né? Só para ilustrar para vocês os pontos fortes, né? A lua junto com a carta da cigana, ela vai trazendo para nós toda essa riqueza do universo feminino, né? E entendendo que quanto mais você entra em contato com o seu mundo intuitivo, mais sabedoria você vai tendo para você poder utilizar na sua vida e poder fazer as suas escolhas com sabedoria. E quando a gente acessa o nosso campo intuitivo, a gente percebe que as coisas fluem muito mais. Por quê? Porque nós estamos sendo direcionados pelo nosso GPS interno. Todos nós temos um GPS interno. O que a gente precisa é ajustar ele para a gente poder seguir. Quando a gente consegue fazer isso, tudo flui. Aí você deve estar se perguntando, tá, mas como é que eu faço para fazer isso? A minha dica sempre vai ser as cartas. Uma das dicas, é claro, né, que eu posso trazer para vocês são as cartas. Esse método é um dos que vocês podem utilizar para poder ajustar o GPS interno junto com a metodologia anterior. Então, se você unir uma com a outra, você tem um GPS fantástico para você poder saber o direcionamento que você tem que tomar na sua vida. Agora vamos para a próxima cartinha. Pontos fracos. Eu trouxe a carta da lua com a carta da torre, perdão. A carta da torre, na minha interpretação, ela vai trabalhar muito esse momento de introspecção. Se vocês já me ouviram falar em outros vídeos, eu já trouxe essa carta da torre e já analisei ela em outro momento. A carta da torre é aquele momento onde você fica dentro, né? Onde você se reserva, onde você entra um pouco no momento de solidão. Mas nesse momento é onde muitas coisas estão acontecendo. Também vai falar do medo. A carta da torre fala dessa pessoa que está com medo, que está se sentindo insegura. Então ela vai para dentro, né? Ela acaba ficando dentro de si mesma, que é a carta da torre, que é a torre em si. Ela vai entrar para dentro, então ela vai para esse campo mais introspectivo, momento de reflexão. Mas é um momento também de muita riqueza, de muita transformação.
É o momento que algumas pessoas até entram em depressão, como eu falei agora há pouco. Essa carta ela também vai trazer pra gente essa ideia. Mas ela também fala da nossa espiritualidade, que também é um outro ponto importante da carta da Lua. Tanto uma carta como a outra traz o aspecto da espiritualidade atrelado ao campo intuitivo. Então percebam, né, que tudo está interligado. Aqui nós estamos falando das fraquezas, mas as fraquezas sempre são, quando a gente pensa, é a ponta das nossas forças. Então as nossas fraquezas estão numa ponta e a nossa força está em outra. E claro, depende de cada um de nós onde a gente vai, de alguma forma, se posicionar. Mesmo que você entre em contato com as suas fraquezas, elas sempre vão trazer para você reflexões para você poder melhorar, evoluir e assim acessar ainda mais as suas habilidades, as suas forças. Elas estão ali para te lembrar, né, o que você precisa melhorar nessa vida. Elas não estão à toa. Então, essa carta, eu trouxe elas em conjunto para mostrar para vocês que uma complementa muito a outra nesse sentido, né? Então, é a carta que vai falar desse momento de medo, de não conseguir viver plenamente. Ela vai falar dessa depressão, dessa melancolia, desse momento de introspecção, onde vai haver muitas transformações ali, onde eu consigo olhar depois a realidade de verdade como ela é. Vou falar das oportunidades. Então, eu trouxe para vocês a carta da estrela, né? A carta da estrela eu gosto bastante da carta da estrela, ela traz pra gente essa energia de brilho, né, de expansão, e aqui ela vai compor junto com a carta da lua justamente essas mudanças de fase, né? Ela vai falar desse poder e confiança. Então a carta da estrela traz a autoestima, ela fala dessa expansão, do brilho pessoal daquele seu consulente, se você estiver fazendo a interpretação para ele. Fala nesse momento de acreditar em si, de ter fé em si próprio, e com isso você ganha energia e força, que é um pouco que a gente acabou de falar lá, né, dos pontos fracos. Então, essas duas cartas em conjunto, nessa análise, ela vai proporcionar para nós justamente essa possibilidade, né, de você conseguir expandir, passar de uma fase, findar ciclos e você ganhar confiança, autoconfiança, poder no sentido de se sentir empoderado por conta do seu brilho, da sua expansão e da sua consciência, né? Lembrando que a carta da lua, ela sempre vai estar amparada na própria espiritualidade da pessoa. Aqui, mais uma vez, ela vai estar redobrada, né? Porque a carta da estrela fala também do campo intuitivo, vai falar também da espiritualidade da pessoa e a lua também. Então, se você acompanha, você vai estar findando ciclos e sempre acompanhado aí da sua espiritualidade, vai estar presente, te ajudando, né, a ganhar aí, ó, a energia e a força que você precisa, aliado à fé, que é acreditar em si próprio. Aí a gente vai agora para os riscos, é a nossa última cartinha, né? Então, eu trouxe para vocês também a carta do chicote. A carta do chicote, ela é bastante interessante também, porque ela vai falar de muitas coisas, mas uma delas que me chamou a atenção para fazer o link com essa carta foi a questão das magias, onde você vai encontrar. Mas antes de eu falar das magias, vamos entender um pouco quais são os riscos aqui, né? Então, nós falamos dos conteúdos inconscientes que vão emergir e nem sempre eles são fofinhos, né, gente? Todos esses conteúdos inconscientes, muitas vezes eles emergem, eles trazem muita dor. E essa carta do chicote fala dessas dores, desses sofrimentos. E muitas vezes segredos que são revelados, eles trazem sofrimento, eles trazem dor. Mas quando isso vem à tona, por mais que tenha dor, por mais que tenha sofrimento, a gente sabe que é sempre para o melhor, porque a verdade ela prevalece. E quando a carta está aqui aliada, nós também temos a interpretação da magia, como eu falei para vocês. Então a carta do chicote traz essa ideia também da magia. Quando você percebe essa carta e a carta dos ratos, é certeza de que tem ali algum tipo de magia, né, na vida do seu consulente. Por isso que eu trouxe essa carta aliada aqui com a carta da lua. E lógico que a magia sempre vai trazer as ilusões. Bem, se você gostou, já deixa o seu like aqui, né? Esse método,
ele é criado por mim. Se você gostou desse canal, continua, clica, compartilha e não esquece de deixar o sininho das notificações aí ligado para você poder receber todos os conteúdos que eu tô colocando aqui no canal, especialmente para você que é terapeuta, né? E que tem um grande desejo de trabalhar com as cartas do baralho cigano. Então até o próximo vídeo, beijo para vocês e até mais.